Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Vamos dar início aí mais uma aula e vamos dar continuidade a essa matéria sobre as grandes navegações. Vocês já viram um documentário falando sobre isso e eu quero nessa aula aqui destacar os assuntos relacionados ao tema 1 da unidade 3, que é o início das grandes navegações, alguns conceitos importantes para que você possa entender essa questão das grandes navegações. Primeira coisa que eu quero destacar é o crescimento, o fortalecimento do poder do rei. O rei passa a ter um poder muito forte. Primeiro, ele vai organizar suas fronteiras, ele vai organizar a questão de impostos, ele vai organizar a questão de um exército forte, tudo para que ele possa ter controle sobre aquele território, já avisando os lucros que o comércio já estavam tendo e iriam ter mais ainda. Então a ideia do rei era assumir esse controle todo. Tá? Então o poder do rei é importante nesse momento, porque ele vai, junto com os comerciantes, fazer crescer essa questão do comércio nesse período aí de 1500 mais ou menos, 1400, 1500. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a questão do mercantilismo, que são atitudes dentro do comércio, são princípios, valores comerciais que os comerciantes passaram a adquirir. Destaque aí para 4 princípios desses, que são o metalismo, que é toda monarquia, para demonstrar sua riqueza, precisava arrecadar ouro. Então o ouro determinava a riqueza dessa nação, tá? Ou dessa monarquia, melhor dizendo. A balança comercial favorável. O que é uma balança comercial favorável? A balança comercial é o seguinte: ou o país exporta mais, ou o país importa mais. O que é isso? Exportar é quando um país produz uma coisa e vende para outro país. Isso é exportar, a exportação. Importar é quando um país compra algo produzido de outra nação, que é o importado. Quando você comprou um produto importado, seu pai comprou um produto importado. Isso é o quê? Um produto que foi produzido em outro país e que foi vendido aqui no Brasil. Então, o que é balança comercial favorável? É quando um país ele faz o seguinte: ele diminui a importação para aumentar a exportação. Porque quando um país exporta mais, é sinal de que ele está produzindo e vendendo, adquirindo lucro. Um país que está importando mais está gastando, porque está só comprando. Então, a balança comercial é fazer com que a exportação esteja sempre mais que a importação. Tá bom? Esse é o primeiro ponto. Esse é o segundo ponto do mercantilismo. Terceiro ponto são as especiarias. As especiarias de metais preciosos. A busca do comércio nessa época das grandes navegações era encontrar especiaria, uma rota comercial que levasse às Índias e ao Oriente para adquirir essas especiarias e metais preciosos, que é a questão do ouro, para que essas monarquias enriquecessem. Isso vai motivar as grandes navegações, a busca pelas especiarias e pelos metais preciosos. E por último, a produção de bens manufaturados. O que é isso? Uma pessoa contratava várias pessoas para produzir produtos. Ou seja, era a formação de uma nova fábrica, de uma indústria em que contratavam vários trabalhadores que costuravam, por exemplo, para produzir roupas, tecidos para vender. Isso aquecia o mercado interno. Então esses 4 pontos aí definem o mercantilismo, aquilo que ajudou o comércio a crescer naquela época. E por último, que é importante a gente lembrar, que é a questão do comércio com o Oriente. Quem é o Oriente? O Oriente são aqueles países muçulmanos, ou judeus, né? Tem Israel, a parte do Iraque, a parte da Arábia Saudita, que naquela época não eram esses países ainda, a não ser Israel, mas toda aquela parte do Oriente que é próxima à Europa. Esses países muçulmanos, eles tinham muitos tecidos diferenciados, nobres, eles tinham muitas especiarias. Então a Europa haviam vários mercadores, principalmente da cidade de Gênova e Veneza, na Itália, onde eles iam para esse Oriente, buscavam esses produtos para revender para a Europa. Então, o que vai incentivar, por exemplo, Portugal a tentar encontrar um novo caminho para essas especiarias?
para não depender desses mercadores de Gênova e Veneza. Porque se eu posso comprar direto na fonte, eu vou pagar mais barato. Então, as grandes navegações, elas vão surgir a partir de uma busca por encontrar uma rota comercial que não precisasse passar por Gênova e Veneza. Ou seja, eu vou direto na fonte, compro um produto mais barato para que eu possa ter mais lucro quando eu for vender. Então começa-se aí essa busca por essa rota comercial. E Portugal, a gente vai ver nas próximas aulas, que vai se tornar aí um grande pioneiro nessa questão aí, tá bom? Então esses 3 pontos que nós falamos, fortalecimento do rei, tá? O mercantilismo e a questão do comércio com o Oriente. São essas 3 coisas que ajudarão muito nesse surgimento das grandes navegações, tá? Para que a gente possa entender o porquê que surgiu aí essa busca por novas rotas comerciais, que aí vai desencadear na descoberta do Brasil, da América do Norte, todo esse processo que a gente vai estudar daqui para frente, tá bom?